Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso primeiro podcast do Ferreira e Santos. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou o Renato Matos Cruz, um dos sócios coordenadores trabalhistas aqui da banca. Gostaria de avisá-los, falar com vocês o que vai funcionar, como que vai funcionar, o que vai ser isso daqui, né? Então, no nosso podcast, a gente sempre vai tratar de assuntos e temas importantes, relevantes, interessantes, principalmente sobre a área do direito. Traremos sempre convidados especiais para falar dos assuntos, especialistas das áreas, convidados sócios aqui da própria banca, né, para vocês conhecerem um pouco mais sobre a gente. E aproveitando essa questão de conhecer, aproveite, visite o nosso site, conheça as nossas redes sociais, curta, compartilhe, compartilhe também esse vídeo ao final. E aqui para o nosso primeiro episódio, com muito prazer, muito orgulho, né, felicidade de ter aceito esse convite para o primeiro episódio, primeira tentativa e erro ou não, ou de acerto, mas vai ser bem legal esse desafio que a gente topou fazer. Começando junto, essa minha colega e amiga de muitos anos, que eu amo de paixão, muito respeito tanto profissionalmente como pessoalmente, doutora Cíntia. Doutora Cíntia, prazer, muito obrigado, de verdade, por aceitar esse desafio junto comigo, né, que para mim também está sendo um desafio grande. Por favor, se apresente ao nosso público. Bom, primeiramente, obrigada pela oportunidade de iniciar com você, em conjunto, esse projeto tão importante de crescimento para nós, para o nosso escritório, para a nossa área de informação. E a recíproca é verdadeira, é muito carinho envolvido, junto e paralelo e parceiro de trabalho, toda a nossa amizade e querer e gratidão pelas famílias em conjunto. Exatamente, né? Então, é sempre maravilhoso poder encontrar com você, conversar, trocar ideias sobre tudo, né? Paternidade, maternidade, profissão, escola, Gêmeos. Tudo. Gêmeos, futebol, então, já fizemos de tudo, já discutimos por causa de futebol, já fizemos tudo. Né, é verdade, a admiração é tão recíproca, tão verdadeira, que eu também sou mãe gemelar agora, tá vendo? né? Tá vendo? Assim que funciona, te admirava tanto e segui o barco. Veio junto, veio também para você. E hoje, doutora Cíntia, a gente vai falar um tema bem atual. Interessante, né? Sim. Bem atual. Recentemente veio uma portaria aí que regulou toda essa questão, né, da lei de igualdade salarial entre gêmeos. Generoso. Eu tô falando de gêmeos, fiquei com gêmeos na cabeça. Então vamos novamente. A lei de igualdade salarial entre gêneros. Se tiver gêmeos também ali na história, também não tem problema. Tem que estar igual. Exatamente. Os meus que são menino e menina lá na frente tem que ter igualdade. Tem que ter igualdade. Tem que ter igualdade. Que foi a lei número 14.611 de 23. Isso. De 6 de julho de 23. Isso. E agora o Ministério do Trabalho regulamentou toda essa lei. Isso. Para organizar a brincadeira. Isso mesmo. Né? Então, como é que vai funcionar, doutora Cíntia? Então, tinha a lei, que como você disse, desde julho, já em vigor, e agora faltava, contudo, uma normatização. Como aplicar essa lei? Ela já é para ser cumprida, é uma lei. Todavia, faltava um mecanismo para a sociedade, para os empresários, para fazer por onde isso acontecer, né? Então, ela veio para ficar, ela é para ser praticada, tem multas muito penosas mesmo. Severas, né? Para quem descumpre, né? Isso. Então, assim, com isso, agora iniciou no dia 21 de janeiro. Isso. De 24. De 24. Isso. Né? A normalização, a ferramenta para que seja iniciado todo o trabalho de divulgação, para que forneça meios de avaliação pelo governo. Ou seja, as empresas têm praticamente um mês, um pouquinho mais de um mês. Isso, encerra-se agora, dia 29. Dia 29, então de 21 ou 22 de janeiro até 29 de fevereiro. 22, né? 22 de janeiro até 29 de fevereiro. Então, tem que se atentar ao prazo, 29 de fevereiro é o último dia de prazo. Né? O que é interessante, porque assim, claro, tem tudo que é novidade, tem aquela insegurança, porque é o desconhecido. Só que a lei ela é bem objetiva, ela é uma lei curta e traz parâmetros bem práticos para serem aplicados, né? Só que o que acontece? É uma lei que vai reportar o que já existe
sendo fornecido ao governo, que são as informações do e-social. Sim. Então, nada mais é que exportar. Vai ter uma aba junto ao e-social, né? Que vai trazer tudo que envolve questões salariais da folha de pagamento. Então assim, primeiro tem que ter um cuidado na hora de fazer essas informações no e-social. Isso. Né? Porque o que você informar no site do Ministério do Trabalho é o que tem que estar lá no e-social. Ele tem que ser fiel ao e-social, né? Na verdade, a gente está falando de cargos e salários. Então, nada mais seria que o CBO. Sim. Né? Claro, ali abre, é um assunto novo, como você muito bem colocou, só que ali abre abas de interpretações, o gerente que é um gerente numa empresa X, ou dentro daquela empresa pode ter um desdobrar da mesma atividade. Então, por isso que a gente fala assim, o CBO que estava relativamente esquecido, nunca deixou de ser praticado, mas esquecido ele vai ser mais valorizado daqui para frente. Sim. Então, assim, esse relatório de transparência, que é o que traz a portaria 3.714 de 2023, com início de vigência agora de 22 de janeiro, findando-se o prazo dia 29 de fevereiro, ela nada mais é que extrair das informações que já existem. Então, assim, a coisa, todo desdobrar é um pouco além do que se imagina, não é tão objetivo, é uma lei simples, com direcionamento simples, todavia o desdobrar não é tão simples. Porque pensa comigo, vai ser nada mais nada menos que exportar informações do e-social na aba que é direcionada ao relatório de transparência, e depois mais para frente nós vamos falar também do que se explica. É sim ou não, todavia o que precisa ser explicado vai ser puxado pelo relatório do Ministério do Trabalho. Né? Então, assim, é um cargo de homem e mulher? Sim ou não? Vai ter que explicar o período desse cargo. Se o valor X se refere a tanto tempo, com mais tempo do que aquele funcionário que iniciou junto à empresa, se torna explicativo, vai para o relatório do Ministério do Trabalho. Então, são duas abas, dois comandos que vão se juntar, complementar. E também, ao mesmo tempo, não só complementar, mas também como uma forma de comparação. E explicação. Porque, assim, para não acontecer alguma fraude, alguma informação ali. Porque o relatório do e-social, ele é muito, muito objetivo. Nós não sabemos, assim, o alcance no manuseio, se vai ser tão objetivo assim, se vai dar a oportunidade de explicar mais ou menos. Todavia, assim, muitas situações vai precisar de dizer o porquê. Por exemplo, usando esse exemplo, é um cargo X. Só que aquela pessoa que entrou agora, naquele mesmo cargo, ela vai receber menos. Por quê? Porque ela, vamos supor, tem menos de 2 anos. Sim, aquela regra da equiparação salarial. A mesma regra. E onde que explica isso? Não existe aba junto ao e-social. Por isso, a necessidade do complemento pelo Ministério do Trabalho. Né? Então, qual que é o foco principal dessa aplicação de lei? O que vai ser extraído? Tudo que se refere à verba salarial. O que é benefício, um convênio, tudo que não incide questões de fundo de garantia e INSS não será informado. Até porque, em tese, isso daí já não é tão discutível aqui no nosso país. Esses benefícios são iguais, né? São. É mais a questão de salário de verdade, né? Que realmente tem essa discrepância entre homens e mulheres na mesma função e dentro desse período de equiparação. Mas, doutora, todas as empresas são obrigadas a fazer essas informações? Não. Preencher esse formulário? Sim, essa parte é bem interessante. Então, assim, até o momento, são as empresas com mais ou igual 100 números de funcionários. Tem 100 funcionários, já está dentro, já está obrigado. Aí, uma dúvida muito importante que surgiu até de um cliente, que foi muito pontuado, assim, e eu achei muito interessante. Nós somos um grupo de empresa. Essa obrigatoriedade é por CNPJ ou é por grupo de empresa, né? Cada CNPJ tem 50 empregados, exatamente. Mas ao todo eles têm 200, por exemplo. E um especialista da outra área, da área civil, ele trouxe um ponto de vista muito interessante, me compartilhou, eu vou aqui aproveitar e compartilhar com você. Se a gente puxa a regra, o conjunto de informações da compliance, então, assim, você entende que tem que estar enquadrado no mesmo nível de igualdade. Porque isso tudo depende do que o empresário vai querer.
Qual o alcance do que você vai querer divulgar, do que você vai querer ser, né? Então, se a gente puxa assim, obrigatoriedade é por CNPJ. Todavia, um grupo, igual esse número que você deu, 50 aqui, 50 ali, e uma matriz de 100 números de empregados, né? Você vai querer fazer diferente? Depende do alcance que você quer reportar a sua empresa, a qualidade. Porque, assim, é uma lei que vai dar muito o que falar ainda. A gente está partindo do princípio que o e-social tá bonito, que ele tá enquadrado, que ele tá com igualdade. Mas ali nós sabemos que no Brasil, né, em questões empresariais, tudo, até por necessidade ou não existe uma igualdade. Então, assim, eu entendo que tem que muito ser adaptado ainda, E aí puxa uma outra questão. A gente está falando aqui da obrigatoriedade pelo empregado, daquela informação daquele empregado, certo? O que eu entendo que isso vai puxar? Muitas condições que você reforme a sua condição de trabalho junto aos seus colaboradores através de um prestador de serviço. Aqui não está inclusa a informação daquela questão salarial de um prestador de serviço. Então, isso daqui a gente percebe uma tendência para puxar, deixar você trocar o empregado, dependendo da condição, né? O objetivo dessa lei não é esse. O objetivo é trazer a igualdade. Sim. Todavia, trazendo uma visão empresarial e as necessidades de adaptação. Porque, conforme nós pontuamos, a gente está falando aqui de cumprimento por igualdade, com risco de multas, penalidades fortes. Sim. Então, assim, a gente pode se deparar num cenário em que não tem como corrigir. Vai ser necessário mudar. Sim. Né? E as empresas terão um prazo para se adequar a alguma... Sim. Não digo irregularidade, mas às vezes uma falta de cumprimento de um requisito ou outro, ele tem um prazo para se adaptar. Que pode ser algo pontual de que você não entende que está errado, mas na visão do governo, né, existe uma desigualdade, e aí puxando aquele outro relatório explicando o porquê daquela diferença, que pode não existir entre homem e mulher, não ser de gênero. Não é por conta do gênero, e pode sim ser pela questão de tempo, de especialidade. Especialidade, então é muito interessante. São 90 dias, né? Então iniciou agora dia 22 de janeiro, tem até o dia 29 de fevereiro para entregar, para preencher, né? Nós vamos entregar nada, nós vamos preencher. Só preencher. Preencher e eles vão juntar essas informações, unificar essa informação e fazer por onde divulgar nos canais de governo, mas aí puxando uma outra obrigação muito interessante, as empresas depois também têm a obrigação de divulgar em meios próprios de comunicação, Sim. de divulgação. No seu site, por exemplo. Isso, no site, nos murais, junto à empresa. E nós nem entramos ainda, acredito que possa ser para um próximo capítulo em continuidade, a questão da lei de proteção de dados, né? Sim. Porque, assim, é uma dificuldade que nós temos, que nós vamos enfrentar. Então, a gente está falando de uma transparência de informações que até então não era praticado no Brasil. Sim. Né? Você pega aqui um pouquinho mais longe, mas é um outro tema também na Europa, isso está sendo praticado desde 2001. Ou seja, 2021, perdão. 21. 2021. Tá. 3 anos atrás. Sim, eles ainda estão. Então, assim, nós iniciamos agora, né? Com severas multas pelo descumprimento. Então, assim, é interessante, nós estamos caminhando para onde trazer essa igualdade, mas não é tão simples. Que nós já falamos aqui de 3 pontos de visão, né? A questão do e-social, como está, né? A questão da divulgação e a questão da lei de proteção de dados. Então, e ainda, por que pode trazer um conflito? A gente fala da lei de proteção de dados. Você pega uma empresa que tenha 100 funcionários ou mais, sim. Aí tem lá os diretores, os gerentes. Até então, presume-se pelo quadro de carreira quanto se ganha, né? Mas imaginando que tem um gerente ou 2 gerentes. Fica fácil de saber quem é quem, né? É fácil, porque ali o que vai ter? Vai ter o nome da pessoa? Não vai ter o nome. Você sabe que aquela pessoa ou a outra... É o cargo, né? Tem 2, os cargo 2 ganham tal, você sabe que então a gente está trazendo, assim, que eu entendo que se você tiver a oportunidade de me convidar, eu posso estar aqui para a gente poder já está convidada, já. Agradeço. Aprofundando o assunto,
É um tema muito interessante e vão surgir, assim, findando-se o prazo da entrega desse relatório de transparência, vão surgir muitas novidades que vão fazer as cabeças pensarem, né? Sim. Como proteger, como praticar da igualdade. Então, é bem interessante, Renato. É algo, assim, que vai ser um novo cenário de evolução. Sim. Social, empresarial. E eu sei que as empresas agora, nesse exato momento, estão pensando, né? Mas eu não estou praticando, eu não estou fazendo, eu preciso fazer. Isso daí, lógico, tem toda uma assessoria jurídica que pode auxiliar. Sim, sim. Mas só para o pessoal entender. Então, assim, qual que é o critério de verificação para essa equiparação, essa igualdade salarial entre os gêneros? Isso. Né? Qual que é o critério, basicamente? É o salário. É o mesmo salário com o mesmo cargo. Basicamente, aquela equiparação salarial que um trabalhador pede com relação ao outro trabalhador. Isso, é a Lei 461 só que agora entre os da gêneros. CLT. Entre os gêneros, exatamente. Isso. Então, o plus, que foi o que você perguntou, o plus dessa novidade seria entre gêneros. Uhum. A equiparação, teoricamente, já existe. Já deveria ser praticada. Mas nós sabemos que aqui no nosso país há essa diferença entre homem e mulher. O propósito agora... Esse é o propósito da lei. Igualar as condições de salário entre homem e mulher. Ou entre homem entre gêneros, né? Isso, na verdade. Isso. Só que aí, por isso do complemento de informação junto ao governo, através do relatório do Ministério do Trabalho, né? Que é o explicar, é sim ou não, tem o porquê? Tem. Vai para o relatório do Ministério do Trabalho para poder juntar as informações e entender. Tá, basicamente, quem que tem que fazer esse preenchimento? É o RH? É o diretor? Quem que é? Quem que cuida você da entende? folha, da folha. Vamos supor, tem um misto, né? Aí vai da modalidade do segmento de cada empresa. Nós temos empresas que têm o seu RH próprio, o seu departamento pessoal próprio, eu entendo que estará lá dentro. Tá. E tem empresas que têm terceirizada a contabilidade, né? Quem cuida da folha? É a folha. Ela é a pessoa ideal e qualificada para prestar as informações da forma mais correta possível. Quem alimenta o social é a folha. Sim. Então, automaticamente é o que está desenvolvendo esse trabalho. Até para evitar essa questão de divergência, né? Quem preenche um, preenche o outro, porque já vai saber o que está preenchendo. Eu acredito que até pode desenvolver dentro do mesmo departamento uma nova aba de profissional habilitado para isso, mas está lá dentro da folha. Não tem como fugir. A sua folha está com diferença, com desigualdade, ali tem que pensar. Vai dar. E as punições? Como que ocorrem? Se você não preencher, obviamente, você descumpriu, já tem uma punição. Tem uma punição. Preencheu de forma errada, você tem uma notificação. Você tem um prazo para se adaptar. Isso, você não se adaptando dias. Ou não justificando, o que acontece? Hoje está previsto pela lei, na verdade, pela portaria que normalizou, né? Trouxe 3% sobre a folha. Por isso que a gente fala... Total da empresa, do CNPJ, né? Então, assim, é um valor muito. Eu entendo... Se você deixou de prestar informação de um funcionário, a multa é sobre o total. Sobre o todo. Não sobre o salário daquele empregado que você deixou de dar informação. É diferente da multa prevista no código na CLT em relação à desigualdade salarial. Sim. É diferente. Aí, nesse caso, é o que traz a portaria pelo cumprimento da lei de igualdade salarial. Enfim, tá tudo com o mesmo objetivo, mas são etapas distintas, né? Então, assim, 3% sobre a folha é para fazer pensar, né? E se preocupar. Dependendo do tamanho da empresa, é muito dinheiro, né? Exatamente, muito dinheiro. E assim, nós ainda não vivemos, né? O prazo está em curso. Então, assim, o entregar dessas informações, na verdade, não é nem entregar, não tem que entregar nada, tem que preencher as abas do que já foi destinado pela portaria, né? E aí nós vamos ter que aguardar o que o governo irá publicar e automaticamente a empresa cumprir a sua publicidade daquilo que foi gerado pelo governo, né? No formato que foi gerado. Então, assim, nós temos que sentir, na verdade. Existe uma previsão legal, mas nós temos que sentir. O que vai retornar? Olha, a divergência vista é isso. Então, assim, nós vamos ter que avaliar ainda. Hoje é um cenário que não aconteceu ainda. Sim. Então, assim, nós não temos ainda discernimento, entendimento para poder avaliar. Olha, tá absurdo o que está sendo pedido, ou então
Então, não sabemos. Então, nós temos que aguardar esse término do dia 29 de fevereiro para sentir o que vai retornar, qual que é o grau que o governo vai estar usando para poder cobrar o que seja de correção. Sim, deixa eu aproveitando, só queria fazer uma errata aqui. Eu falei que 3% dependendo da folha, mas na verdade ele é limitado, ele tem um limite, de até 100 salários mínimos. Então, verdade. Né? Então, na verdade, se passa de 100 salários mínimos, a multa máxima da multa é 100 salários mínimos. Ia ficar, imagina você pegando uma multinacional, que seja um CNPJ, né? A gente está falando do CNPJ, muito bem colocado. Tem essa limitação, então tô corrigindo aqui essa informação. Para poder respirar, empresários não descabelar. Não se descabelem já, por favor. Por favor, e nos perdoe, porque está sendo novidade, está fresquinho. Exatamente. Né? Doutora, e você entende assim... você acha necessário fazer uma consulta jurídica para isso antes? Como que você entende dessa forma? Na verdade, como nós pontuamos, é uma consulta jurídica para pôr a cabeça para pensar. Porque eu entendo que tudo já existe, as informações já existem. Já estão lá nós no estamos e-social. Falando do e-social. Sim. Então, a gente seria rasgar uma folha de algo que já está em curso, entendeu? Então, assim, mas todavia eu acho prudente sim, né? O que nós pedimos em consultoria? Que o RH, que o departamento pessoal, se for terceirizado através de contabilidade, que nos forneça uma prévia, né? Diante do que já existe de preenchimento, se tem uma desigualdade muito forte. E se dá para justificar. Justificar, isso. Lembrando do complemento da aba junto do relatório de informação do Ministério do Trabalho. Sim. Né? Então, assim, esse termômetro eu acho válido. E antes mesmo do término do prazo, para se pensar, olha, aqui é um cenário que nós pontuamos tais situações que pode ocorrer. Sim. Até mesmo para a gente poder sentir o que vai ter de retorno do governo, né? Sim. Olha, eu visualizo aqui numa prévia que possa ter uma divergência de 10, 20 funcionários dentro de 100. Aí vamos supor, não vem 10, 15, ou vem 30, fala, opa, eu visualizei 20, por que 30? Certo? Então, acho que é um termômetro para ir sentindo, para não ficar tão forte o impacto com esse retorno, que tudo tem prazo, né? E não é tão confortável assim, imaginando de correção de um cenário. Não. Né? 90 dias, dependendo do que precisa corrigir, não é tão... É curto. Tem que correr. Até tem que correr. E você pega assim, até assim, do dia 22 para o dia 29, é um prazo... Para dar as informações é também um pouquinho mais pequeno. De um mês. Só avisa porque, assim, lembrando, tá tudo sendo extraído de algo que já existe, não está sendo inventado. E ele é objetivo. E até essa objetividade preocupa um pouco. Então, nós temos que sentir, após 29, falar com nossos clientes em consultoria, e aí, o que sentiu, o que preveu de que pode ou não estar errado. Mas é interessante. E pensando no sentido de igualdade, tudo que é igualdade é algo bom. Né? É uma busca de evolução social, profissional, é algo confortável. Hoje nós falamos homem, mulheres, gênero, né? Então é algo que antes nós não tínhamos. E lembrando ainda que tudo isso, essa publicidade começou junto ao governo, né? Antes do governo, a gente não sabia quanto ganhava um juiz, um prefeito. Já existe essa transparência no serviço público, né? Você entra lá no site da transparência, você consegue ver o salário de todos os servidores públicos do país, né? Exatamente. Isso tem o que, salvo engano, são 10 anos. Né? Pouquíssimo tempo falando de evolução social, tudo. Então, isso veio pro bem, mas é desconfortável. Sim. Porque é algo que não existia, né? E tudo que não existia é o desconhecido, então é desconfortável. Sim. Mas vai ser pro bem, vai ser pro melhor, pela igualdade. Então, eu vou improvisar aqui, doutora. Por favor. Você como mulher, sim, né? Pessoa advogada, mas mulher. Isso. O que você acha disso? Eu acho incrível, com toda certeza. Não só mulher, como no sentido de equiparação de cargo, né? Porque a gente vê aquela situação que pode ocorrer até mesmo entre homens ou de mulher para mulher, o porquê da diferença, né? Que é o que você já pontuou muito bem. É a questão do plano de carreira, né? Que já existe, né? Uma explicação. Mas isso não sendo publicado de forma tão transparente como vai ser, é uma igualdade para gênero mesmo, entendeu? Mas principalmente, que é algo também muito
é um assunto muito novo, em busca de evolução, é a igualdade entre homem e mulher, entre gêneros. Então, eu acho incrível. Sim, é porque eu acho que já passou da época, já deu. Passou do tempo de diferenciar as pessoas por tudo. Sim, pelo por tudo. sexo, pela orientação sexual, pela cor de pele. Não tô querendo ser nada além do que eu sou aqui agora, mas isso é verdade, já passou, já era, acho que já é ultrapassado, né? Já. E aqui no Brasil, tudo tem que ter uma lei que puna. Né? Você lembra da época de fumar cigarro em locais públicos, de não usar cinto de segurança? Esses dias eu assisti um vídeo do Paulo Maluf no Roda Viva da Cultura. Nossa. As pessoas entrevistando o Maluf, mas os entrevistadores achando absurdo. Você tem que me obrigar a ficar preso dentro do carro. E hoje? Mas, gente, isso daí é segurança. Né? Lá atrás tivemos que obrigar as pessoas não nós, né? Sim. Tivemos que, nós como seres humanos, tivemos que obrigar a pessoa a usar um cinto de segurança para proteger a vida dele, mesmo assim ele achava ruim. Esse é o melhor dos exemplos, que hoje é o nosso normal. Hoje a gente não imagina, a gente com filhos, tudo, e o cigarro lá, que cada um fume como quiser. Eu vou confessar pra você sabe, me conhece. Eu já fumei durante muito tempo, já faz 13 anos que eu não fumo. Mas eu já cansei de fumar em praça de alimentação no shopping. Sim. Hoje eu lembro disso, eu acho isso um absurdo. Eu acho ridículo eu ter feito isso um dia na vida, sabe? E hoje é o seu normal. É o meu normal, né? Lógico, eu já não fumo mais, né? Mas eu também achei um absurdo na época eu não poder mais fumar dentro de uma praça de alimentação de um shopping. Olha que absurdo. É o melhor exemplo. A evolução do ser humano é através da proibição, não tem jeito. Não tem jeito. Né? Alguém tem que ter uma ideia, alguém tem que ter uma consciência e te obrigar, olha, isso tá errado. Até a gente ter a consciência e realmente entender que não é mais assim. Né? Então, da mesma forma, essa lei ela não veio para punir a empresa. Não. Né? É positiva. É positiva, né? Ela tem um fim social para isso tudo, né? A gente está falando de profissionais, né? Sim. O porquê ainda dessa dificuldade? É interessante que a lei, ela é de julho de 2023. Enquanto não entrou... 6 meses para regulamentar. Entrou assim uma portaria dizendo, não, a lei já existe. E qual o meio? Qual você falou de punição? Não estamos falando que demorou no sentido de passivo. Às vezes demorou 6 meses, porque realmente para regulamentar uma lei não é assim tão simples, né? Mas mesmo assim, né? Mas se não viesse um mecanismo obrigatório, com penalidades severas, apesar de ter um limite de teto, como você bem corrigiu, mas ainda assim, é muito significante. E como diz o nosso sócio majoritário, Dr. Luiz, tem que pôr prazo. Tem que pôr prazo. Se não for prazo, você vai enrolando. Olha, então, a lei falou até dia 29, então tem que ter toda essa atenção, tem que se preparar. E a gente reclama, né? Dia 22 é dia 29, que absurdez. Mas se fosse 6 meses, a gente ia reclamar também, um ano a gente ia reclamar, um ano é muito pouco. E se não tiver prazo, não acontece. Não acontece. Brasileiro, não tem jeito. Mas vai para melhor. Vai ser chocante. Eu entendo que não tem como tampar os olhos dizendo que será um mar de rosas, não. Vai ser chocante, mas vai ser para melhor. Tudo se adapta, se corrige. Né? E esse é o nosso momento. Isso aí. Obrigada. Doutora Cíntia, eu agradeço de verdade pela conversa, eu adorei. Também. Né? Poderíamos aqui já emendar em outros assuntos, mas já fizemos. Vamos deixar para um próximo episódio, né? No nosso podcast. Certamente, na verdade, eu já estou te convidando para o próximo podcast para a gente conversar sobre diversos outros assuntos. Né? E a você eu agradeço. Passou rápido, foi gostoso, né? Gostoso. Não doeu, né? Não. Foi legal. Estamos aqui engatando pro próximo. Exatamente. Então eu agradeço a você por estar aqui até agora. Novamente eu te convido para visitar as nossas redes sociais, curte, compartilhe esse vídeo aqui também, por favor, curta, né? Ative o sininho para receber novos vídeos como esse. Garanto aqui um compromisso meu aqui que sempre traremos assuntos relevantes e interessantes, né? Para o mundo do direito, né? Para estudantes, para os profissionais do direito, para juízes, para todo mundo que gosta dessa área jurídica. Né? Então, já deixo aqui o meu muito obrigado a você, já te convidando para os próximos. E é isso, né, doutora Cíntia? Obrigada, viu? Eu que agradeço pela sua oportunidade. Estou muito feliz. Estaria aqui novamente, me convidando ao retorno. Já está convidada. Obrigada, viu? Até a próxima. Até a próxima, doutora. Então, a você, muito obrigado. E até a próxima também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.